Bom, e no encerramento do bloco passado eu disse que neste bloco a gente estaria falando sobre saúde. Por quê? É o assunto que sempre está em evidência, né? A gente sempre quer saber um pouco mais, a gente sempre quer entender um pouco como funciona tudo isso. E para nossa alegria, a gente está recebendo a visita da Mônica Suso Lemos. Ela é cardiologista, tem especialidade em ecocardiografista e vai falar um pouco para a gente sobre diversos assuntos, principalmente na sua área de atuação. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse. Para quem não está lembrando de ti, você é camaquense, né, Mônica? Isso. Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Acústica. É um prazer estar de volta à cidade. Eu sou realmente nascida e criada aqui de Camaquã. Saí há alguns anos para estudar, fazer faculdade, acabei fazendo medicina em Pelotas. Depois eu fiz uma subespecialidade após a faculdade de medicina, que foi a medicina interna, que é uma primeira especialidade exigida antes de poder fazer cardiologia. Depois eu fui para Porto Alegre, onde eu fiz no Instituto de Cardiologia, minha formação em cardiologia. Terminei no ano de 2017 lá. E fiquei contratada lá no hospital, trabalho até hoje na emergência lá do Instituto de Cardiologia. Já atendi até inúmeros camaquenses lá, às vezes acontece, chega alguém com alguma necessidade maior. E queria um pouco a mais de formação, fiz mais um ano de formação, que foi a ecocardiografia, que aí eu fiz na Santa Casa de Porto Alegre. E agora retorno para o nosso município para poder trabalhar com as minhas especialidades todas aí. Atender a nossa comunidade. Que bom que voltou, né? Para a nossa comunidade, voltou para a aldeia, como o pessoal costuma brincar. Bom, a gente estava conversando fora do ar aqui e ao longo do que a gente estava conversando vinha surgindo mais dúvidas, eu já fiquei mais curioso. Nossa, Mônica, me explica mais sobre isso e tal. Sim. Porque você tocou num assunto que sempre traz muita curiosidade pra gente, que é a morte súbita. O que acontece? Uma experiência nesse final de semana a gente esteve trabalhando lá em Arambaré e os ouvintes eles chegam, conversam com a gente, tomam um chimarrão, tomam uma água, participam de brincadeiras e a gente sempre acaba conversando, né? E um desses nossos ouvintes, me desculpa, mas eu não lembro o nome dele agora, ele estava falando que estava bastante triste porque recentemente ele estava numa reunião com a família e estava conversando com um amigo e tal e do nada a pessoa acabou falecendo. Não teve nenhuma aparência, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Foi muito rápido tudo aquilo ali. E pegou todo mundo de surpresa. Uma pessoa aparentemente saudável, né, que ninguém tinha conhecimento, por exemplo, dele ter algum tipo de problema cardíaco. E essa pessoa morreu. E isso traz um choque muito grande para todo mundo, porque como eu disse, é algo de surpresa, é algo impactante na vida de todo mundo. Então, a gente gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre morte súbita, como isso acontece e por que pessoas saudáveis, pelo menos aparentemente saudáveis, acontece isso de vez. Claro, exatamente isso, Gil. A morte súbita é quando a pessoa tem uma parada cardíaca, morre subitamente, desfalece. 1000 vezes acontece à noite, então às vezes o pessoal acorda e encontra algum familiar falecido literalmente na cama. Algumas vezes é presenciado, cai na rua, para e fica ali totalmente morto, literalmente. Isso pode ser algumas vezes interrompido, quando tem atendimento de urgência, se consegue reanimar, a gente chama isso de morte súbita abortada, né, que é quando o paciente consegue se restabelecer a vida. Quais são as causas disso? A maior parte das vezes, o maior público que tem esse tipo de acometimento são homens, principalmente na faixa etária de 60 a 70 anos. E aí a maior causa é o infarto. Um infarto agudo, uma área extensa do coração que entra em sofrimento, acontece uma arritmia subsequente àquilo, que é uma arritmia que evolui com parada do coração. Ele não tem mais condições de trabalhar e para, e é o paciente que cai e cai duro, morto na situação já na hora. Outras causas acontecem, inúmeras vezes se vê jogadores cair em jogo de futebol, já são um público mais jovem, não é um acometimento tão grande, é um número menor de ocorrência, mas aí já são doenças estruturais, usualmente. São arritmias já de padrão de eletrocardiograma alterado do paciente, ou é uma estrutura cardíaca já doente desde o nascimento, que aí pode ter sido nunca avaliada, o paciente pode nunca ter tido um sintoma, e aí simplesmente por ter aquela anomalia de formação, acaba também deflagrando uma arritmia e também entra em parada cardíaca. E aí sempre é aquele pânico, aquele horror, exatamente como tu disse, porque é uma coisa que inúmeras vezes não dá nenhum aviso, e aí é chocante tu acabar, uma pessoa saudável, né, acaba caindo numa situação crítica, né, e letal como essa.
Chama atenção porque às vezes essa morte súbita acontece como você mesma disse, né? A pessoa estava trabalhando, né? Tá uma carga muito grande de esforço físico naquele momento, tá jogando um futebol, tá praticando ciclismo, alguma coisa. Aí a gente fica pensando assim, de repente foi aquela carga que ele estava fazendo muito intensa. Mas e quando isso acontece na noite? A pessoa está dormindo e isso acontece. Aí a gente fica sem resposta, né? Porque até então que se pensava, daqui a pouco é carga de trabalho muito excessiva, esforço físico e tal. Mas se a pessoa está dormindo, ela não está fazendo nenhum tipo de esforço naquele momento. Claro. Usualmente o pessoal do dormindo são esses senhores que eu falei de 60, 70 anos e é o infarto, que é a maior causa. O infarto, claro, inúmeras vezes se infarta decorrente do esforço, da demanda que é exigida no esforço, mas por algumas vezes tu pode estar repousando e a circulação acaba subitamente fechando por fatores de risco que a pessoa já vem a ter, que vem a ser hipertensão, né, que é a nossa pressão alta, diabetes, colesterol alterado, o tabagismo, né, que é fumar. Esses todos fatores de risco propiciam que em algum momento pode ser súbito fechar a circulação, que é o infarto agudo. E aí quando aquilo fecha a circulação, mesmo dormindo, isso pode acontecer, pode evoluir até com morte subitamente, que é essa morte dormindo. Já outras causas demandando de esforço, também pode ser o infarto, também pode ser por falta de circulação. Quando a gente se esforça, a gente precisa de mais sangue circulando no coração. E se durante o esforço não foi suficiente a chegada de sangue, pode acabar infartando e tendo a parada cardíaca. Bom, o que acontece? Aquelas pessoas que elas já têm algum tipo de enfermidade, por exemplo, aquela pessoa que já sabe que ela tem um colesterol muito alto, aquela pessoa que já sabe que tem que reduzir o consumo de açúcar, geralmente elas já começam a se cuidar, elas já estão recebendo atendimento médico, elas já procuraram um cardiologista, fizeram todos os exames e elas já estão se cuidando. Mas e quando isso acontece com aquelas pessoas que aparentemente não têm nenhum tipo de problema de saúde? Por exemplo, vamos citar uma pessoa de 30 anos que ela faz no mínimo 20 anos que ela não consulta um médico. Claro. Por quê? Ela não tem nenhum tipo, nem gripe às vezes a pessoa não tem. Então é maior nesse tipo de pessoa que não tem nenhum tipo de acompanhamento ou a gente pode equiparar? Pode equiparar, tá? Na verdade, não é maior na pessoa que não tem nenhum tipo de acompanhamento aos 30 anos. O que acontece? Uma pessoa aos 30 anos assintomática, para viver uma vida normal, realmente ela não tem que fazer nenhuma investigação muito aprofundada, não tem essa indicação. Mas, do contrário, para ela fazer um esforço, uma atividade física de moderada a alta intensidade, ou até esportes em níveis de competição, que às vezes o pessoal faz, é sempre adequado que tu faça uma avaliação cardiológica. Porque aí tu acaba expondo o teu coração a uma situação de mais demanda, e ali, se tu tem alguma doença estrutural, tu pode não ter tolerância para aquilo. Aí, o mínimo é fazer um eletroexame de sangue e, baseado nesse eletro, tu pode demandar de mais exames. A causa mais comum de jovens morrerem, nessa faixa etária em torno dos 30 anos, que são principalmente, o exemplo clássico é o atleta do futebol, que inúmeras vezes já caíram em campo, é miocardiopatia hipertrófica. O que vem a ser isso? É a musculatura do coração quando ela é grossa. Não é um pouquinho, ela é patologicamente, ela é doente, ela é muito grossa. E ela é uma desestrutura, aquilo não é o normal, não é correto. Ali pode não ter capacidade de passar o estímulo elétrico adequadamente, ou seja, pode acabar tendo uma arritmia porque não é estrutura cardíaca normal. E por ser tão espessado, tão grosso o músculo do coração, dificulta a saída de sangue do coração para irrigar os órgãos. E aí, se esse músculo está tão grosso a ponto de não conseguir sair o sangue de dentro do coração, na hora de tu te exercitar, que tu precisa de bombeamento, que tu precisa de sangue para irrigar a cabeça, a musculatura, tudo mais, ali tu tem a falta e aí acaba não suplementando a situação e tem a parada cardíaca. Bom, existe como a gente evitar uma morte súbita? Existe, por exemplo, como a pessoa prevenir, ter algum tipo de vida diferenciada? A alimentação, ela pode interferir nisso? Pode. Na pessoa saudável também? Sim. Infelizmente, 100% das vezes é impossível prever todas as paradas cardíacas, senão isso a gente conseguiria, em algum lugar perfeito no mundo, levar a zero. E isso não tem como prever 100% delas. Mas a grande maioria delas, e evitar a grande maioria, tem como. Principalmente essa maioria que é o infarto, que é o mais comum, o principal é prevenir com fatores de risco.
fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, principalmente essa parte aeróbica, manter a atividade é importante. Não fumar. Como cardiologista, é claro, eu bato muito nessa tecla. Todo meu paciente que aparece, que conversa comigo, eu sempre explico que é muito importante não fumar. Controlar diabetes, controlar hipertensão. Essas duas são doenças assintomáticas, não se sente nada. Então, depois dos 40 anos, tem que ter uma avaliação, tem que ter um examezinho de sangue, uma medida de pressão num consultório, para ter certeza que tu não tem a doença e conseguir, então, controlando todas elas. Quando todas elas estão controladas ou avaliadas que tu não tem a ela, fez um eletro, teu eletro é bem, bom, assim tu está conseguindo tentar evitar que isso aconteça. E aí se evita, assim, numa proporção muito grande, para não acontecer. Bom, no caso deste ouvinte que a gente conversava no final de semana, que ele relatava que aconteceu essa morte súbita na frente dele, durante uma conversa com uma pessoa, tem como a gente perceber que está tendo alguma alteração naquele momento e intervir naquela hora ali? Sim, às vezes o paciente tem algum sintoma, o que a gente chama de pródromo, que é um segundinho, uns minutinhos no máximo antes, ele pode te relatar alguma coisa. Às vezes, principalmente os homens não querem, às vezes, comentar um sintoma, mas às vezes acordou, já não estava tão legal, já teve um desconforto no peito, deixa aquilo passar, vê se vai acalmar, e aí daqui a pouco, porque já era um início do sofrimento do coração, e aí acaba levando a uma situação que infarta de vez, e aí tem a parada cardíaca. Então, naquele momento, se ele te relatar assim, não está bem, começou a ter um suador, tem dor no peito, isso é uma bandeira vermelha, isso é um alerta e é importante procurar uma emergência para tentar, se vir a ocorrer, pelo menos tu já está numa situação de atendimento, né? Bom, tenho certeza que os ouvintes vão perguntar sobre isso, porque há casos, por exemplo, que você entra em contato com o SAMU e acaba tendo uma demora. Claro. Para chegar aquela ambulância do SAMU, por diversos fatores. Primeiro, porque ele cai numa central em Porto Alegre, né? É Porto Alegre que vai te dar as primeiras orientações. Olha, essa ambulância vai sair daqui um pouquinho mais. E houve casos que o deslocamento, assim que a SAMU, por exemplo, em Camaquã, recebeu a informação, demorou 5 minutos para chegar no local. Mas demora até que a central aqui em Camaquã receba essa informação. Então, de que forma eu posso atuar, uma pessoa comum, por exemplo, até a chegada do socorro, até a chegada do SAMU naquele local? O que eu posso fazer para tentar amenizar aquele problema ou tentar solucionar também? Claro. Na verdade, assim, a primeira coisa, antes de tudo, se uma pessoa cai na tua frente, sem dúvida, é ligar para o SAMU. Não perca tempo tentando fazer alguma outra coisa ou tentando ficar reanimando antes de chamar. A primeira coisa, chama o SAMU. Depois de chamar o SAMU, tentar ver se alguém ali consegue avaliar se o paciente tem pulso. O pulso é a definição se a pessoa realmente tem vida ou se está realmente em parada cardíaca. Não é uma coisa muito fácil, tá? Por isso que, às vezes, tentar ver se alguém tem alguma habilitação para testar se tem pulso. Aí existem todos os profissionais de saúde conseguem avaliar isso, bombeiro, até pessoal da brigada usualmente consegue avaliar se o paciente tem pulso. Que aí se testa ou realmente no pulso, aqui no antebraço, ou até aqui pela carótida, que a gente pega no pescoço. Se sente aquela batida, por mais que esteja desacordado, ele tem vida. Do contrário, se não se sente o pulso, se não tem o batimento, essa pessoa que conseguiu testar o pulso, esse potencial profissional que possa estar ao redor, se tiver condições, se tiver algum treinamento, já está habilitado a fazer a massagem cardíaca, que é a principal coisa que vai dar resultado, massagem cardíaca. Mas a gente não recomenda que qualquer pessoa faça. Tá? Não é uma coisa fácil de fazer, existe uma técnica para ser feita. Então, realmente, o ideal é tentar encontrar, se tiver alguém ao redor, para chamar alguém, no caso de demora do SAMU. Do contrário, se tiver realmente já por chegar, aguarde que o SAMU que tem que atender esse tipo de situação crítica mesmo. Por exemplo, se há uma expectativa de demora da chegada do SAMU, é recomendável você pegar e levar no seu próprio automóvel essa pessoa para atendimento ou daqui a pouco isso pode prejudicar esse andamento? Se tu não tem ninguém ao teu redor, se não foi uma situação de trauma, claro, né? Não é um paciente acidentado. Porque aqui eu estou tentando trazer como exemplo quem mora no interior, naquelas dificuldades de difícil acesso, até uma ambulância conseguir se deslocar, né? Nessa situação, não sendo um trauma, tu tem certeza que não é uma situação, não é alguém que caiu e desacordou, bom, que aí tu pode estar acabando botando outros riscos associados. Mas se é aquele paciente que realmente simplesmente se desacordou e caiu duro na tua frente. A tua ambulância, de repente, vai levar meia hora,
inúmeras vezes a gente acaba preferindo, é mais rápido mesmo, e aí tu consegue iniciar a reanimação desse paciente com um menor intervalo de tempo que leve no carro mesmo. Bom, infelizmente, tu já deu uma palhinha pra gente, mas na questão de alimentação, o que eu devo evitar de alimentação? O que os cardiologistas eles dizem assim, tchê, só um pouquinho, tira isso aqui do teu cardápio, ou pelo menos diminui essa tua quantidade desse tipo de alimento? Claro. Assim, uma das coisas mais badaladas das conversas sempre é o colesterol, se ele é realmente vilão ou não é. O colesterol ruim, ele é vilão, tá? Existem inúmeras fundamentações, estudos. É uma coisa extremamente comprovada que o colesterol ruim é danoso para o coração. Ter colesterol circulante, ter um nível bom de colesterol é super adequado, todos nós temos que ter. Mas aquele consumo de colesterol ruim, que é o colesterol da fritura, que é o colesterol da carne gorda, entendeu? Esse a gente tem que tentar diminuir. Levar a zero, não comer nada daquilo, só para alguém que realmente tenha muita restrição, tem alguma indicação muito chamativa para aquilo. Do contrário, a gente pede só para ter moderação, né? Evitar a fritura e a carne muito gorda, né? O pessoal gosta de uma costela, de uma carninha de ovelha, extremamente gordurosa. Então, isso deixar para algumas situações. Tu não precisa eliminar completamente, né? Eu nunca peço, assim, salvo uma outra pessoa pinçada no mundo, do contrário, tem que ter moderação. Mas tirar totalmente, realmente não tem essa necessidade, principalmente se tu faz o controle com o exame de sangue, vem adequado o teu colesterol, pode comer, não retirar ao zero, né? Outras coisas importantes, comer fruta, verdura, a alimentação natural, ela é super importante. O aumento do colesterol bom, que é uma coisa que precisa consumir peixe, o azeite de oliva, as frutas oleaginosas, né, as castanhas, as amêndoas, esse tipo de coisa. E uma coisa que o pessoal acaba esquecendo de fazer para aumentar o colesterol bom, que é o exercício. Sem caminhada, olha, pode comer peixe. Pode botar azeite em todas as saladas. Pode parar com toda a gordura, não vai resolver. Tem que dar um exercício, senão tu não consegue metabolizar e fazer com que realmente eleve o colesterol bom. A gente acompanhou a entrevista com o Dr. Renan, quando ele falou a questão da carne vermelha, que a gente estava falando ali sobre pedra nos rins, aquela questão toda, e eu que tenho esse tipo de problema também, eu estava muito atento, e muitas pessoas comentaram. A gente começou a se policiar mais a questão da carne vermelha, muitas pessoas. Claro. Na questão que a gente está falando agora, a prevenção de problemas de infarto, esse tipo de coisa, a carne vermelha também tem que ser reduzida por esta questão? A carne vermelha, ela traz uma maior quantidade de gordura consigo. Não é uma carne mesmo tu pegando aquela que aparentemente é bem magrinha. Mesmo a mais magrinha, ela tem um percentual maior de gordura do que a carne branca, né? Então, a gente acaba pedindo para ter moderação ao consumir. Consuma 2, 3 vezes na semana, principalmente pela quantidade de gordura ruim que está inserida nela. Mas, claro que toda vez que for consumir, preferir consumir uma carne mais magra, mesmo assim da vermelha. Mas, como eu disse antes, claro que a gente não pede, até é uma coisa exagerada, achar que não precisa, não pode se consumir carne vermelha. Porque a carne vermelha também tem aspectos positivos, né? Tem muitos aspectos positivos. Mas é aquilo que tu falou, por exemplo, não é todo dia tu comer um pouquinho, é evitar comer todos os dias, 3 vezes por semana, vamos substituir. Um dia a gente vai no franguinho, outro dia no peixe, alguma coisa assim para mudar essa dieta alimentar. Exatamente isso. Claro, se tu tem um colesterol super bem controlado, tu pratica atividade, não tem nenhuma contraindicação de tu comer 5 vezes na semana a carne, de uma maneira controlada, né? Não, o pessoal às vezes quer comer no churrascada todos os dias. Aí passa do limite, é impossível que tu mantenha a saúde dessa forma. Mas assim, tu tendo exames um perfil lipídico, que é essa parte do colesterol, bem controlado, bem adequado, pode comer diariamente e preferir, claro, uma carne mais magra. Bom, tu falava a questão do açúcar também antes, né? E aí vem outro vilão que a gente fala muito, que é o refrigerante. Tem gente que é todo dia refrigerante, depois do almoço, ou durante o almoço, depois da janta, ou durante a janta, todos os dias. Aí complica, né? Complica o refrigerante e vira um vício, o pessoal fica refém do consumo do refrigerante. Refrigerante é muito açúcar. A gente sempre pede que não use, mesmo não sendo diabético. Evite o refrigerante. Lá na minha casa tem criança, eles adoram. Bom, vamos deixar mais para o final de semana consumir, deixar no dia de semana a água, o suco, uma coisa mais saudável, mais natural, né? Claro que se for para tentar pelo menos restringir o consumo de açúcar, se consumir o refrigerante zero,
já é um pouco mais adequado. Né? Ainda assim, não é uma coisa ideal, tem todos os seus componentes químicos de aditivos ali, mas se consumir o zero já é bem mais legal do que se consumir o refrigerante normal. Bom, e quem está nos ouvindo aí agora ficou com dúvida, mas eu queria conversar com a doutora Mônica, eu preciso saber a minha situação, porque cada caso é um caso, não adianta, caso né? É um caso, quando a gente está falando como de saúde, a minha é de uma maneira, a minha forma que o meu organismo reage a determinadas situações é diferente da Mônica, é diferente da Valesca, de todo mundo que está aqui no estúdio. Eu preciso consultar com a doutora Mônica, eu preciso que ela me explique melhor. Como é que faz? Então, agora eu tenho um consultório já em Camaquã. Não precisa mais ir a Porto Alegre. Não precisa. Fica na Luiza Maraninche, 614. É acima do exame laboratório. Ali no prédio, eu fico na sala 301, tá? Tem o telefone é 3671-1400, podem ligar para marcar. A gente trabalha com convênio particular, já tem diversos convênios habilitados também. E a marcação pode ser por WhatsApp também, que é 995 500 Peraí que me faltou. Bom, não, mas assim, o importante que eu tô dizendo, o pessoal agendar uma consulta, porque às vezes, como a gente tá falando sobre essas questões, o pessoal começa a apavorar, morte súbita, nossa, aquela coisa surpreendente. É importante revisar. E aí, não, eu vou lá agora, eu preciso fazer um caminhão de exames. Não é assim, vamos conversar com um profissional médico, Temos uma pergunta, né? Gil Martins. Olha só. Nosso ouvinte aqui, a Enio Batista, ele diz assim: doutora, eu tomo bastante suco artificial, principalmente de limão. Faz mal ou faz bem? Bom dia. É quase a questão do refrigerante. Esse consumo do suco artificial, inúmeras vezes o pessoal acha que é mais saudável que o refrigerante, mas eles contêm muito açúcar na fabricação. Todos eles são bem adoçadinhos, assim, quando se toma. Então, assim, eles não têm em nada, na verdade, mais benefícios do que o consumo do refrigerante. Ambos são vilões, tá? Então, esse consumo do suco artificial não é uma coisa recomendada. Até o suco artificial entra naquela questão do refrigerante que você falava. Além dessa grande quantidade de açúcar, temos outros componentes químicos ali que não colaboram em nada, né? Exatamente. Não são nada saudáveis, é muito mais fácil, assim, preferível, né? O consumo de fazer um suquinho natural. Poxa, o limão é um suco bem fácil de fazer em casa, é um suco extremamente bom. Então, preferível aí trocar para o suco de limão natural. Eu tava falando agora há pouco aí do mercado roxo, né? É um dos tantos mercados aqui na cidade de Camaquã. O pessoal vai lá, compra aquela fruta fresquinha, né? Que veio lá da Ceasa diretamente pra gente aí. Pega laranja, pega limão, manga, dá para fazer um suco maravilhoso, né? Vamos fazer aquele suco natural em casa. Vamos trazer saúde para toda a família, né? Mais uma pergunta. A ouvinte pergunta: bom dia, atende pelo IP? Então, essa pergunta tem diversos dias. Nosso credenciamento pelo IP, então, está saindo agora. Está em fase de andamento. Foi finalizado semana passada, na verdade. Mas a gente depende agora de instalarem o sistema lá no consultório. Acredito que essa semana já esteja instalado e aí já vai dar para fazer as marcações pelo IP mesmo. Olha só. Bom, então fica a dica, né? Você que está nos acompanhando nesse momento, não entra em pânico, né? Porque o pessoal se assusta quando a gente comenta esse tipo de coisa. Não, a gente está trazendo a realidade, como é que funciona tudo. Mas vale a pena agendar essa consulta com a doutora Mônica e tirar as dúvidas, falar como é que é. Porque aí você vai avaliar o histórico desse paciente. Exatamente. Na conversa de consultório, assim, é o que importa. Chegar até mim para a gente conversar, saber exatamente o estilo de vida da pessoa, para botar uma situação possível para o paciente também, avaliar o risco dele, ver o histórico familiar, isso é primordial, isso é necessário. E aí, assim, fazermos os exames, que eu faço todos lá no consultório também. E aí a gente faz os exames para avaliar qual é a tua necessidade, como é que a gente vai intervir, se vai precisar de remédio, se vai precisar de algum outro tratamento, para ficarmos todos bem, né? Saudáveis. Vamos lá, mais participações dos ouvintes. Bom dia, é a ouvinte Inês. Uma dúvida, qual o colesterol ruim e qual o colesterol ruim, por favor, e quanto pode estar? Pergunta ao ouvinte Inês. Qual é o colesterol ruim? O colesterol ruim é o LDL, tá? LDL é o nome dele de colesterol ruim. Existem faixas de valores adequados conforme a situação de cada paciente. Num geral, a gente mantendo ele abaixo de 150, 140 já seria assim tolerado. Mas para a maior parte das pessoas a gente acaba tentando manter abaixo de 120, tá? Mas se eu for ser bem sincera, hoje em dia cada vez a gente tem, para quem já infartou, quem já tem um histórico super pesado, a gente
faz uma exigência maior ainda e mantém mais lá embaixo ainda. Mas se ela conseguir manter abaixo de 120, a gente já está ótimo. Bom, olha só, tem a participação aqui do Laerte Ribeiro. Tem alguma idade para fazer um diagnóstico para prevenir? Então, assim, se tiver uma faixa etária bem jovem, como a gente citou ali, em torno de 30 anos, principalmente se for fazer atividade física de alta intensidade, de moderada a alta, já é o ideal procurar, mesmo tendo 20 anos, tá? Do contrário, acima dos 40 anos, a gente indica que faça uma revisão, principalmente para fazer esse diagnóstico de todas essas doenças que são fatores de risco para o coração e que são assintomáticas, que é medir a pressão, fazer a glicose, ver o colesterol, isso tudo não se sente nada. Então, acima dos 40 anos, é fundamental que já tenha ido a um cardiologista para ter uma avaliação. Acima dos 40, qual é a frequência recomendada? Pelo menos uma ida, a primeira, né, para tu ter uma avaliação. E aí, se tu é hipertenso, o ideal é que anualmente tu vá ao médico, pode ser um clínico geral ou um cardiologista, para manter o acompanhamento. Se tu for uma pessoa completamente saudável, a gente até pode combinar um retorno em mais anos. Não precisa ser todo ano ir. Mas, assim, tendo alguma dessas doenças, sem dúvida, já se demanda anualmente e, às vezes, até em um menor intervalo de tempo. Ó, Luciane Bortolotti, coloquem o número dela aqui, por favor. Daqui a pouquinho a gente já vai colocar ali na resposta dela ali também para poder acompanhar. Mais uma pergunta, o ouvinte Kim Souza, ele diz assim, ó, bom dia, comecei a pedalar agora, queria fazer aquele teste de esforço, aquele de correr na esteira, ele perguntou se tu fornece esse tipo de teste. Sim, eu tenho teste de esteira lá no consultório. É bem adequado que ele faça realmente a esteira se ele vai fazer esportes de mais intensidade. E aí a gente faz um eletro, faz a conversa, avalia e realmente para essas situações é indicado fazer o teste de esteira. Porque aí tu consegue pôr o paciente no esforço e ver como é que ele reage, ver os batimentos, ver se ele faz alguma arritmia, alguma alteração de eletro durante o esforço físico. É um exame bastante importante nessa situação. Bom, seria isso então. Mônica, muito obrigado pela tua participação, acho muito importante. Já vou te reforçar o convite, porque esses assuntos de saúde sempre repercutem na nossa comunidade, o pessoal sempre fica atento a tudo isso. Todo mundo quer cuidar da sua saúde, mesmo que alguns não cuidem da maneira adequada, mas todo mundo fica naquela expectativa. Ela vai dizer alguma coisa agora que vai me puxar a orelha. Então é importante, já fica aí o convite para vir novamente aí pra gente falar sobre outros assuntos que envolvem, né, a sua área de atuação, que é cardiologia. E Dr. Renan também já está aqui no estúdio acompanhando o nosso bate-papo, está bem atento ali, mas vai vir outros momentos também para conversar com os nossos ouvintes. Obrigado pela visita, viu? Tá certo, muito obrigada, eu que agradeço e aguardo vocês lá para me visitarem. Um abraço. Certo.